Começa agora o SecCast, o podcast do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e região. Estamos começando mais o SecCast, o podcast dos Sindicatos Comerciários de Criciúma. Aqui ao meu lado está a presidente Juliana Matias, na minha frente está o Dr. Gilvan Francisco, advogado, especialista da área, e estamos na frente aqui também o Marcelo Ramos, que é o tesoureiro do sindicato. Hoje é o início de tudo aqui, é o segundo podcast gravado pelos Sindicatos Comerciários, e a gente vai debater muito como é que está o tema hoje, principalmente que estão na época aí de convenção coletiva, né, na nossa cidade e região, e o sindicato vai poder abrir aí a todas as informações para as pessoas aqui. Passar a palavra aqui para a Juliana Matias, para ela dar abertura, falar como é que está o dia a dia do sindicato. Fala aí, Ju. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Juliana Matias, sou a presidente do sindicato. Todos os dias nós temos um desafio no sindicato, mas o que ultimamente está de mais pertinente são as dúvidas dos trabalhadores, né? Nossa ideia hoje é esclarecer o máximo de dúvidas. A gente está aqui com o nosso jurídico, Gilvan Francisco, tem uma bagagem na área de sindicatos, na área trabalhista, bem grande, e ele vai conseguir sanar bastante as dúvidas de todos os trabalhadores. E aí, Marcelo, dá um oi pro pessoal aí, então. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos comerciários e comerciárias aqui de Criciúma e região. Legal. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para justamente sanar essas dúvidas, né, como diz a nossa presidenta, dos trabalhadores. Principalmente na questão jurídica, né, tem alguns pontos que hoje, como dizem alguns advogados, por conta de TikTok e rede social, tem muitos advogados aproveitando esses 10, 15, 20 segundos para fazer chamadas de assuntos e que a verdade, às vezes, não é o que diz aquele assunto, né? Ou o que passam justamente para a sociedade, para os trabalhadores em si, em geral, eles não são verídicos, né? Às vezes é muito mais uma chamada para chamar para justamente esses trabalhadores seguirem, né, esses perfis, do que realmente esclarecer dúvidas. Então nós temos aqui o Dr. Gilvan, que é um especialista na área trabalhista e que não tenho dúvida que vai deixar todo mundo aqui ciente do que realmente é esses pontos e sanar essas dúvidas. E aí, doutor Gilvan, quem é o doutor Gilvan Francisco? Fala um pouquinho aí pra gente. Primeiro de tudo, eu não tenho doutorado, então pode me chamar de Gilvan mesmo, que eu me sinto mais à vontade, tá? Mas eu já fui apresentado, né? Sou advogado aqui em Criciúma, esse ano inteiro, 35 anos na profissão, né? Me formei bem novo, deixar registrado isso. E quero dizer que na frente de um processo de um juiz, a gente tem, assim, diante do tempo, tranquilidade. Agora, na frente de umas câmeras, já muda tudo o negócio, né? A gente não tá no ambiente da gente, aí já fica um pouco ansioso, tá? Mas vamos lá, no decorrer da nossa conversa aí, a gente vai tentar contribuir da melhor forma possível. Legal. E quais são as maiores dúvidas hoje que surgem do pessoal que trabalha no comércio hoje? Então, hoje a gente vai iniciar com uma pergunta que estamos recebendo ligações, assim, em média de mais de 30 por dia, né? Como o Márcio iniciou, a gente está em negociação coletiva, época das convenções, né? Nossa data base agora é 1º de maio, a gente está negociando. Já tivemos em média 13 reuniões e a pergunta que todos os dias chega aos nossos ouvidos no sindicato, tanto pessoalmente como por telefone, via WhatsApp, é: quando que sai o dissídio? E o doutor Gilvan vai explicar aqui para a gente, né, para quem não sabe, o que é esse dissídio e por que a gente chama de dissídio. Ainda alguns trabalhadores, né, chamam de dissídio. Pois é, esse assunto é muito interessante e como o Márcio falou, o problema do comerciário não é só do comerciário, é de um trabalhador de um modo geral. Eu percebo que muita gente, no meu dia a dia, muita gente ainda não sabe o que é uma database, o que é um dissídio coletivo de trabalho que o povo fala, né? O que acontece é o seguinte, quem tem um pouco mais, quem é jovem há mais tempo, como eu, por exemplo, né? Como é jovem há mais tempo, vai se lembrar de um período em que nós tínhamos no nosso país inflações muito altas, tá certo? Sim. Eu me lembro que no primeiro ano que eu me formei, o dissídio coletivo dos metalúrgicos deu 190% de aumento. Nossa.
Bastante. Olha aí. Isso. Eu lembro que em janeiro de 1990, salvo engano, a inflação de janeiro, foi quando o Collor assumiu, a inflação de um mês foi de 84%. Meu. Um mês. Amém. Então, nessa época de inflações altas, tá, existiam leis no nosso país, leis federais, que garantiam o reajuste dos salários dos trabalhadores. Não precisava de sindicato. A própria lei, o próprio governo já tinha lei, né? O próprio Congresso Nacional, o Poder Executivo e Legislativo já faziam leis que garantiam o reajuste dos salários. Tá certo? O tempo passou e veio 1994, tá? O plano do Fernando Henrique Cardoso, o plano real. Plano real, tá? Então, com o plano real, tá? Houve um ajuste na economia, vamos dizer assim. Eu quero sempre tentar trabalhar com palavras assim que não muito técnicas, né? Isso. Mas, Linguagem enfim, do trabalhador, né? exatamente. Para a gente poder entender. Linguagem mais popular, vamos lá. Aí, com esse plano econômico, acabou a inflação. E a lei que instituiu esse plano econômico, ele falou que não tem mais garantia de aumento nenhum. Não existe mais garantia de aumento nenhum para os trabalhadores. O que existe, o que passou a existir, na verdade os sindicatos já existiam, então como é que funcionou a partir então, como é que funciona até hoje, como passou a funcionar a partir de 1994 desse plano econômico, a garantia de aumento, de reajuste de salário. Depois eu quero falar a diferença de reajuste e de aumento, né? Claro. Por enquanto eu vou tratar tudo como reajuste. Como é que passou a funcionar isso? Os sindicatos, os empregados estão organizados através de seus sindicatos. Sim. Os sindicatos dos empregados, os sindicatos laborais. E os patrões também têm o sindicato deles. Entendi. Entendeu? Então, esses dois sindicatos, tá? Os trabalhadores escolhem uma data, existe uma data anual, que é o que chama de data base, né? E nessa data base, patrão e empregado se reúnem para definir esse reajuste ou aumento salarial. Até eu agora não consigo me recordar, eu não quero falar de lei, esse tipo de coisa, para não é uma linguagem muito técnica e chata, sim, né? sim. Até um determinado período, se os trabalhadores, através dos seus sindicatos, e os patrões, através dos sindicatos, não se entendessem, tá, nesse reajuste, a Justiça do Trabalho vinha e decidia qual seria o aumento. Entendi. Entendeu? Então, se não há um acordo entre eles, a justiça que define isso. A Justiça do Trabalho definiria esse reajuste Entendi. de salário, tá? Só que houve uma emenda constitucional, que eu não me lembro agora qual é a data, que tirou esse poder também da Justiça do Trabalho. Nossa. Então não existe mais nem a Justiça do Trabalho. E o engraçado é que a Justiça vem para interferir numa greve, dando interdito proibitório, proibindo a greve, mas para garantir o aumento, não. Entendi. Olha só como é a nossa legislação. Ela garante a propriedade, mas não garante o reajuste de salário. Entendi. Se o sindicato for lá fazer uma greve, ele não pode, né? Mas eles também não vão interferir para ajudar, contribuir para que tenha uma negociação justa com o aumento, né? É bem isso mesmo, tá? Pois bem, então, qual é o poder? Porque se o sindicato patronal não quiser, ele nem senta à mesa, ele não é obrigado. Antes, quando tinha a força da Justiça do Trabalho, eles até vinham para tentar resolver, para não ir para a Justiça, porque a Justiça poderia vir em qualquer decisão. Sim. Então, isso gerava uma insegurança para eles. Agora não tem mais. Olha só o absurdo. A lei diz que, para mim entrar com um dissídio coletivo, um processo desse, de aumento de salário, eu tenho que ter a assinatura de concordância do sindicato patronal. Então, eu tenho que assinar um documento concordando que eu seja processado. Olha que legal isso. Massa, né? Tu mesmo se coloca como réu. Eu sou o réu. Então, eu concordo em ser réu. Entendi. Eu estou explicando tudo isso porque
O trabalhador, muitos deles não entendem isso que eu expliquei. Não tem a noção disso, não tem né? essa noção. Eu mesmo não tinha e estou aprendendo hoje com você. Falta esse conhecimento, Sim. tá? E nós ainda vivemos uma cultura que eu costumo dizer paternalista. O trabalhador acha que o sindicato tem que resolver a situação dele. Sim. É como a nossa presidenta falou, o pessoal liga, já saiu de dissídio? Já saiu de dissídio. Enquanto não tiver uma consciência política do trabalhador de que o sindicato... Eu vou plagiar acho que é o trio Parada Dura, né? Uma andorinha só não faz verão. É verdade. Tem aquela música, né? Sim, das sim. andorinhas Realmente. e tal. Não faz verão. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito daqueles filmes, e assistir aqueles canais que tem os animais selvagens, aquelas coisas todas, e eu observo uma coisa. Existe o rei da selva, o leão, né? Isso. Só consegue pegar ele as hienas, mas elas são em 10, 20 em volta dele, um morde daqui, um morde de lá, e eles conseguem derrubar o grande, Exatamente. o rei da selva. E o trabalhador, enquanto ele não se comportar como hiena, ele se unir para tentar vencer o poder econômico, que é o patrão que detém o poder econômico na relação, o sindicato sozinho não vai conseguir. O sindicato é uma hiena sozinha. Sim. O leão vai engolir ela inteirinha. Então, existe essa necessidade, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, eu acho muito bom, porque... Gera informação para as pessoas, é né? informação, é conscientização, e a gente não pensa que essa conscientização é igual acender e apagar essa luz que ela vem do nada, não. Ela é gradativa, tem que ter persistência, tem que ter... Muitas vezes, sabe, Márcio, dá vontade de desistir. Sim, imagina. Porque a gente se esforça, a gente tenta tudo, e a gente não tem, assim, um reconhecimento. O Essa respaldo é a palavra. de quem realmente está sendo defendido, né? Não tem esse aumento de nada e tá. Só que é o seguinte, nós vamos para a mesa, o patrão faz o que ele quer. Eu trabalho com indústria e com outros sindicatos também, e o sindicato dos comerciários tem uma agravante muito, muito, muito séria na nossa categoria, Sim. tá? Que nós precisamos ainda mais dessa consciência. Por quê? Para a gente conversar com um trabalhador de uma indústria, por exemplo, tu vai lá na hora do intervalo, na entrada, na saída, tu consegue reunir uma assembleia, tu consegue ter esse tipo de conversa rapidamente. Agora, o trabalhador comerciário, ele é pulverizado. É 3 numa loja, 10 em outra, 15 em outra, 1 nessa. Sim. Nós não temos essa condição de levar essa consciência política. Por isso que quando eu fui convidado para vir aqui, né, eu aceitei com bom grado, porque eu acho que essa talvez... seja um canal de informação para eles. Ao invés de ficar assistindo um TikTok e um outro vídeo que não leva a nada, tire um tempo para estudar e entender de onde vem e como vem o valor do salário dele. Tá certo? Porque se não tiver isso, o sindicato sozinho não vai conseguir. O sindicato sozinho não vai conseguir, gente. Por exemplo, agora, nós estamos em plena negociação coletiva. Então, todo mundo entendeu que data base é a data que cada sindicato tem para negociar o aumento do salário, que é uma vez por ano. Do comércio seria no dia 1º. O comércio é 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio. Então, o que se negocia? Que agora eu vou tratar, então, do que é reajuste e o que é aumento de salário. Então, quem está assistindo aí, que é do comércio, trabalhador do comércio, já anota essa data. Então, todo ano, dia 1º de maio, começa as negociações aí de aumento salarial, entendeu? Então, conecte no teu sindicato, se aproxima da presidência, para poder entender como é que está sendo a luta, quanto de percentual que vão batalhar e tal, para poder ir se inserido mesmo. Acompanhar a inflação, né? Isso. Perfeitamente. Eu ia entrar justamente até é legal informar como é que é feito esse cálculo para conseguir o aumento, né? Mediante, cara, que cálculo que a gente faz para poder dar o aumento para o funcionário? Da onde parte, né? Esse valor, né, Márcio? Boa pergunta. Então, assim, a nossa database é 1º de maio, falando do comerciário, né? Claro. 1º de maio. Primeiro, se discute o que se chama de recomposição salarial. A gente está no mercado todo dia, a gente sabe que as coisas aumentam o preço, não precisa explicar isso, que isso todo mundo sente na carne, né? Então, existem diversos índices que medem o que se chama de inflação, certo? Inflação é perda de capacidade de compra. Claro. Tá certo?
Então, hoje, eu compro 1 quilo de carne a 50, o ano que vem vai estar a 60. Eu perdi da minha renda R$10, porque eu preciso desembolsar R$10 a mais para comprar o mesmo quilo de carne. Então, esses R$10 é o que se chama de inflação. Tem diversos índices de inflação, mas para salário, nacionalmente se adotou o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, no nosso caso, 1º de maio, se pega o último dia de abril do ano passado, abril é 31 ou 30? Abril é 30. 30. Então, a inflação medida de 1º de maio de 2024, que foi o ano passado, até 30 de abril de 2025. Nesse período aqui, os índices de INPC chega a 5,32%. É isso, né, presidente? É isso. 5,32%. Então, se o sindicato hoje aceitar a proposta do patrão, que é essa, nós não temos aumento nenhum. Porque nós só estamos recompondo o poder de compra. Por isso que é reajuste. O que se reajusta? Uma coisa que estava ajustada, desajustou, eu preciso reajustar. Eu tinha um poder de compra, ele perdeu esse poder de compra, então eu vou reajustar esse meu poder de compra. Não vamos entrar no mérito se o NPC é certo, se não é certo, porque daí nós vamos ficar o dia inteiro conversando aqui. Tá certo? Porque todo mundo diz assim, a inflação deu 5, mas eu sei que no mercado deu mais. É outra história que nós não vamos entrar nisso. Não. Tá certo? Então, nós temos aqui um prejuízo no poder de compra de 5, falando do comerciário, de quem tem database de maio, de 5,32%. Nós já tivemos 2 reuniões, ou 3, presidente do sindicato patronal? 2. E a proposta deles é só o 5,32%. Entendi. Vamos aceitar isso? Não. Mas nós estamos sozinhos lá na mesa. Claro. Então, o trabalhador ele tem que mostrar a indignação dele para o patrão. Sim. Assim, eu estou cansado de ouvir... É que se hoje der o aumento só em cima da inflação, eles não ganharam aumento nenhum. Não ganhou aumento nenhum. É isso que eles têm que ser bem conscientes, cara. Se der só reajuste. Só reajustou para recuperar o valor perdido durante um ano. Então, não ganhou aumento nenhum. Que esse valor perdido, como diz o Giovano, quer entrar em detalhes, que é uma incógnita, né? Será que realmente foi apenas isso? Então, o que é aumento é o que ganha acima da inflação. Sim. O que aumenta é o que ganha acima da inflação. E nesse momento, é um momento que no Brasil todas as negociações coletivas têm dado aumento real. Mas aqui em Criciúma ainda está só o 5,32. Então, se o trabalhador... Eu vejo, até ia falar antes, mas eu vejo hoje muitos empregadores reclamando que não tem mão de obra. Não tem mais mão de obra, ninguém mais quer trabalhar. Mas eu faço a seguinte pergunta: ninguém quer mais trabalhar ou o povo não está aceitando mais o salário que estão querendo pagar? Isso aí. Eu costumo dizer o seguinte: o salário do comércio hoje, R$ 1.900. R$ 1.900. Um piso de R$ 1.900. Tendo que bater ponto. Trabalhar no sábado. Quantos sábados hoje? Não vamos entrar nessa seara, porque é o seguinte: o trabalho é 44 horas semanais. Sim. Distribui de segunda a sábado. Entendi. Aí cada empregador pode distribuir essa jornada de segunda a sábado. Tem muito comércio que é de segunda a sexta, mas a maioria é de segunda a sábado. Tá? Claro. Então, tu pega R$ 1.900. Trabalhar de segunda a sábado. Geralmente o comércio é de segunda a sábado. Certo? Certo. Batendo ponto. Se eu resolver, eu como homem, cortar 2 gramas por semana, eu passo na frente de uma casa, ou quer que eu corte a grama? Eu vou trabalhar 2 dias por semana num mês. Considerando o mês de 4 semanas. Sim. Eu vou cobrar R$300 o meu dia de serviço. Já dá 600 por semana. Dá 2.424, 2.400. Para mim trabalhar 2 dias por semana. Sim. Se eu resolver trabalhar 4,
eu já ganho mais do que o salário de comércio. Sim. Uma pessoa que faz uma faxina hoje. Eu ia falar agora, como o nosso comércio ele é regado de mulheres, né? Que são, eu chego a dizer que é quase 90% mulheres. Se a mulher fazer 2 faxinas por semana, R$250, Ela tira R$2.000 no mês? ela tira R$2.000 no mês e ela vai ficar com quantos dias? Enquanto ela tá trabalhando 6 dias no comércio, ela vai trabalhar 2, ela vai ter 4 dias para se dedicar à casa, aos filhos, o esposo, o dia a dia dela. E ela vai estar ganhando já mais do que ela ganha ali no comércio. Simples assim. Acabamos de fechar o comércio. Simples assim. Aí eu pergunto pro comerciário, ele vai aceitar essa condição? Não. Ele vai ficar submisso a isso? Se ele aceitar, a gente vai lutar o que pode. Claro. Só que as nossas forças são limitadas. Hoje vocês são um leão sozinho, como a gente comentou, né? Então, O hiena. A hiena nós somos contra a o hiena. leão. A hiena contra o hiena leão. sozinha contra o leão. Contra o leão. Então precisa juntar essa hiena toda aí para Lembrando, poder derrubar o né, leão. os demais, que a gente tem uma concorrência forte que é a indústria, né? Porque se tu comparar hoje a indústria com o comércio, as pessoas estão preferindo trabalhar aonde? Estão indo para a indústria. Porque os benefícios, Carreira. tá? Tem perspectiva. Perspectiva. No comércio fica estabilizado. Então, é o seguinte, tá complicado. E vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui um sindicato da nossa região que é responsável pela obra. Sindicato do Construção ceramista. civil. Construção civil. E eles também estão em processo de negociação. Começou agora a database deles. Também database maio. E eu peguei um panfleto. Sabe quanto é que tá um piso de um servente pedreiro? Não desmerecendo, porque eu trabalhei muito também tempo da minha vida como servente pedreiro e inclusive adoro fazer esse serviço, tá? Adoro mesmo, a Juliana é um... Tem um contrapiso lá em casa, tá? Juliana sabe o quanto eu adoro fazer esse serviço, né? Para mim é um lazer. Mas só que é uma disparidade muito grande, porque o trabalhador comerciário, ele não pode se vestir de qualquer forma para vir trabalhar e fazer um atendimento ao cliente. Claro. Ele tem que Tem estar um custo também para isso. Ele tem que estar tem uma produção. Isso, claro. As mulheres, por exemplo, uma maquiagem, um Unhas. batom, unhas, entendeu? Porque isso Cabelo. fazem justamente um Tem que se apresentar diferencial. bem. Tem que ter uma boa apresentação. Talvez uma roupa mais alinhada. Claro. Sim. Tá? E isso tem um custo, um custo para isso. Um servente de pedreiro, a empresa dá uniforme, calça, camiseta para trabalhar, uma jaqueta, O EPI, sapatão. Entendeu? Ele não tem custo. Então ele está ganhando o salário base hoje. Inicial são R$2.100, uma cesta básica de mais 150, tá? Isso os 3 primeiros meses, seu Gilvan. Depois dos 3 primeiros meses, o R$2.100 ele passa para R$2.300. E o camarada, ele não precisa, tá, ser estudado. Não precisa, de certa forma, ter um estudo. Agora, eu duvido se num currículo de um comerciário tiver lá que ele não tem estudo, ele não sabe ler, não sabe ligar um computador, ele vai ser contratado. Porque é mais um custo. Porque o camarada tem que saber, no mínimo, ter um conhecimento em informática, um Excel, né? Então, para vocês verem aonde está, sabe, está indo a carreira comerciária. E aí, eu acho que é um alerta justamente para os empregadores aqui na nossa região. Que tem que se alertar justamente ao movimento, tá, que está se encaminhando o comércio. Porque eles citam que parece que é apenas hoje a questão da Shopee, que está tomando justamente o espaço deles. Tá? E não é. Não é a Amazon que está só tomando o espaço deles. O mercado da internet, né? É, o mercado da internet. O próprio site das próprias grandes redes estão tomando justamente o cliente dele. Mas não é só isso, né? Por exemplo, se o trabalhador não está contente no trabalho, ele não vai atender bem o cliente. E aí tu acaba chegando naquela loja, tu não se sente bem, daí tu reclama, não vou mais na loja, vou comprar na internet mesmo. Porque o trabalhador não está recebendo o que ele acha que merece, entendeu? E para encerrar minha fala, né, Márcio? E aí o seguinte, o camarada e a camarada que eles não têm vaidade de trabalhar sujo,
e preferem justamente na mesinha deles ter mais pão, ter mais alimento, ter um dinheiro a mais para fazer um lazer, ele não se importa de estar de servente de pedreiro, de faxineira e de cortador de grama. É isso aí. É isso que está acontecendo justamente aqui, não só na nossa região, né, Gilvan? Acredito eu que o Brasil hoje está andando nesse molde, né? Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer, Márcio, sabe? Eu já falei isso para a Juliana e para o Marcelo. Eu faço uma pergunta, e eu faço essa pergunta para todo trabalhador. Por que que o cavalo permite que o cavaleiro monte nele? Foi ciliado, domado, apanhou para isso, aprendeu. Ele foi domado para isso. Mas ele permite porque ele não sabe a força que ele tem. Sim. E o trabalhador não sabe a força que ele tem. O que que o empregador faz se ele não tiver o trabalhador para gerar renda para ele? Ele precisa da mão de obra, né? Não tem como. Não tem como, ele vai precisar. Não tem como. Por mais E que ele o vá atender, ele não consegue. E o trabalhador bater foi, escanteio e cabecear. entre aspas, domado por um sistema. Sim. Ele está sendo domado por esse sistema. Ele tem problema de autoestima, ele não se acha capaz de arrumar emprego em outro lugar. Só que isso está mudando. Eu sinto que isso está mudando. Sim. Eu sinto essa não aceitação mais dessas condições, tá certo? É o jovem que viu o pai se dedicar 20, 30 anos numa empresa. Se aposentar com uma merreca. E o patrão simplesmente mandar embora por cartinha. Sim. Eu tenho inúmeros casos no escritório. O cara trabalhou 25, 30, 35 anos numa empresa e o patrão não veio nem dar um tchau para ele. Sim. Ele chegou em casa triste, porque ele dedicou a vida. Porque o empregado, ele cria, além da relação de trabalho, ele cria uma relação, porque ele foi domado para isso, né? Na hora de trabalhar é a nossa empresa. Na hora de dividir o patrão é a minha empresa. Claro. Na hora de tu assumir as obrigações é nós tudo junto. Na hora de pagar a conta é meu. Sabe? Então ele foi, entre aspas, domado, né, para isso. Então, perdi a linha de raciocínio. Daqui a pouco volta. E eu vou puxar, então, um ganchinho aqui da tua fala, aproveitar que perdeu a tua linha de raciocínio, para contar o que aconteceu esse mês ali no sindicato, né? Chegou até nós. Um trabalhador, que inclusive nosso sócio, ele completou 20 anos numa rede de supermercado no domingo, dia 1º de junho de 2025, agora, dia 1º desse mês. Na segunda-feira, dia 2 de junho, ele chegou para trabalhar, ele foi chamado e foi desligado da empresa. Meu pai. Aconteceu isso com ele. Ele trouxe ali, até recebeu todos os direitos dele, não é disso que eu tô me referindo aqui, mas é o que o Gilvan falou agora. O filho viu o pai trabalhar a vida toda e o patrão não ir lá dar um tchau para ele. Sim. Eu tenho uma conhecida minha que tem uma empresa. E eu fiz a aposentadoria de um trabalhador dela. Eu fiz a aposentadoria do trabalhador dela e o cara trabalhou 30 anos na empresa. E daí eu aconselhei ela. Como ela tinha intimidade comigo, eu aconselhei ela, porque agora com a aposentadoria especial ele não pode mais continuar no serviço insalubre e tal, tem uma situação da legislação. Aí ela fez uma festa na empresa, deu uma placa de comemoração para ela, mandou confeccionar uma placa com todos os trabalhadores, etc, etc. Enfim, o cara está em casa, mas ela precisou dele, precisa de Florianópolis, ele vai lá, pega o carro e leva, papá. As pessoas são carentes, elas precisam de carinho. Sim, sim. Os RH hoje da empresa para fazer folha de pagamento e dar patada no empregado. Exatamente. Isso aí. RH é relações humanas. Isso aí. Relações humanas, está na palavra. RH, relações humanas. Não, RH é para fazer folha de pagamento, não aceitar atestado, tentar boicotar hora extra, pagar salário por fora. E Torcer o bico, fazer cara feia. É isso aí. Então, eu peguei a linha de raciocínio de volta. Esse trabalhador, que trabalhou 20 anos e foi demitido sem sequer um afago, sem sequer uma explicação, uma conversa, o filho dele deixou de conviver com o pai muitas vezes porque ele ficou trabalhando. Sim. O filho dele muitas vezes falou pro filho, meu filho, é empresa, tem que trabalhar, papapá, papapá. Ficou, entre aspas, domando o filho.
aí agora ele vê o pai chorar em casa. Esse cara vai se dedicar para a empresa? Não. Eu pergunto para vocês, Não. vai? E isso está acontecendo. Sim, sim. O conceito de um filho desse é nascer com uma ingratidão, né? Tiveram com um pai e ele não vai se doar. Não vai se doar. E hoje o empregador, né, o empresário, ele olha e diz assim, cara, não consigo mão de obra. E seja esses filhos olhando hoje assim, cara, mas como é que eu vou trabalhar se tu não deu valor pro meu pai no meu tempo, né? Então agora eu quero ir lá e quero ser valorizado, quero ter um plano de carreira dentro da empresa, que eu vá crescer pelo meu esforço e que ganhe em cima disso, entendeu? E pegando um gancho da fala do Gilvan, e lembramos aqui que até a reforma trabalhista de 2017, onde os sindicatos justamente recebiam, assim, teoricamente, um valor, né, do imposto sindical, que era dinheiro dos trabalhadores, né, que vinha para o sindicato. E o sindicato justamente que ficavam, Gilvan, depois da aposentadoria desses trabalhadores na categoria, ficavam com esse papel. Conheço muitos sindicatos da nossa região que faziam justamente esse trabalho social da carência depois desse trabalhador aposentado. Nossa. De quantas vezes, de conversar com os companheiros, não, amanhã eu tenho que sair cedo, vou levar um aposentado, e cito aqui metalúrgico, químicos, mineiros, faziam muito isso. Emprestavam seus carros, tá, para fazer o trabalho social, porque depois desse camarada, desse trabalhador aposentado, precisava justamente de um suporte, e quem justamente dava esse suporte era os sindicatos. Não era justamente o patrão ou a empresa que ele se dedicou lá aos seus 25, 30 anos de trabalho. Então a importância do trabalhador, do sindicato na vida de vocês. Tá vendo que um sindicato forte, fortalecido, com uma boa remuneração, ele pode fazer na vida de vocês, mesmo depois de vocês aposentados? Se o sindicato já é importante, enquanto o camarada está trabalhando, depois de aposentado, acredito eu que talvez às vezes muito mais, porque a renda dele, depois de aposentadoria, vai cair, perante justamente ao salário mínimo, as inflações que vão justamente corroendo esses salários mínimos desses trabalhadores, e vão precisar de suporte. O SUS dá o suporte? Tem, mas às vezes demora. E o sindicato justamente era um elo, ou era justamente o suporte que ele precisava de necessidade naquele momento. Então, dentro desse assunto que nós estamos falando, eu quero destacar uma coisa, para vocês fazerem uma análise. Eu também participo da negociação do Sindicato dos Mineiros. Sim. Os mineiros, geralmente, é a categoria que mais tem aumento real, não só reajuste. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Categoria mais consciente? Unida. Consciente, unida. Então, quando a gente vai para uma mesa de negociação, quando o sindicato diz assim, olha, o trabalhador não vai aceitar esse aumento. Eles sabem que realmente o trabalhador não vai aceitar. O mineiro é tão consciente da categoria, né, e da força dele, que quando se fala de sindicato, a pessoa diz, ô Márcio, já ouviu falar de sindicato? Sim, do Sindicato dos Mineiros. Do meu avô, do meu pai, do meu tio. De tão consciente que é uma categoria unida mesmo. Perfeitamente, é verdade. Nunca tinha analisado sobre isso. É. Então, assim, trabalhador comerciário, abra os olhos. Abra os olhos. Faça o seu patrão perceber que você está descontente. Se você não fizer isso, nós sozinhos não vamos conseguir resolver o seu problema. Não vamos resolver o problema até demais. Nós não vamos conseguir um bom aumento de salário para você. E não adianta ficar reclamando, né? O sindicato não faz nada, mas ela não participa, ela não sabe, ela não vai lá ver o cálculo do INPC para ver quanto tem que ser o reajuste real, entendeu? Se isso ela não faz. Então, o que seria um reajuste justo, isso, né? Qual o reajuste seria necessário para realmente a gente trabalhar tranquilo e dizer assim, tivemos um aumento real. Entendeu? Senão, só reajustou para mim faturar o que perdemos. Então, precisa participar do sindicato, precisa estar junto, inserido, precisa ver, cara, o que nós vamos batalhar mesmo? Como é que está sendo o cálculo de vocês? Pô, a gente consegue ganhar um pouco mais nisso? E falar também as necessidades lá dentro, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que ela está passando dentro da loja, né? A gente tem que lá ficar tentando descobrir, né? O sindicato vai lá, bate a porta, cara, como é que tá aí? Tal, o que tá precisando? Eu vejo vocês passando em loja, mas às vezes eu digo assim, cara, é trabalhoso, né?
passa numa loja que tem 10 funcionários, outras 7, E o bater uma trabalhador por tem que uma. entender, Márcio, que nós estamos lá na porta da loja e que ele também pode vir até nós. Porque muitas vezes nós estamos lá presente, mas eles não querem falar pra gente lá na frente, né? Ah, eu vi a Juliana passar aqui, eu tava lá, eu compro também, né? Eu compro, eu sou mulher, eu sou mãe, então eu compro, eu consumo até mais do que eu deveria, mas eu... Então eu tô sempre nas lojas, tô acompanhando, né? Procuro sempre estar comprando no nosso comércio e às vezes ela viu lá e tá me atendendo. Tô comprando um calçado, uma bota, agora que é inverno. Tá me atendendo e ela tira uma dúvida comigo. Mas a colega já ficou de olho porque ela tá tirando dúvida, ela não tá simplesmente me atendendo. A gerente já tá olhando. Então, eu quero deixar aqui dito que todo trabalhador viu eu passar, viu o Marcelo, até agora o Dr. Gilvan vai saber que é o nosso advogado. Márcio, quem conhece qualquer pessoa no comércio, gente, o sindicato tá de portas abertas para vocês. O sindicato tá esperando o relato de vocês para que a gente possa fazer algo para estar contribuindo com o dia a dia de cada trabalhador. Então, bola de cristal a gente não tem. E eu acho que também não tem para vender, né? Senão a gente já teria comprado uma. Mas se a gente não souber onde está apertando o calo, a gente não vai conseguir. Cara, a gente viu aqui que o Gilvan já desenhou bastante aí. Explica um pouco desses desenhos aí pra gente entender melhor, Gilvan. É que eu não falo, eu falo pelas mãos também. É visual. Quando eu falo, eu tenho que ficar escrevendo, tenho que ficar rabiscando, é um hábito. Eu já até trouxe o papel, porque eu já sei que parece que eu não consigo desenvolver se eu não tiver um papel na minha frente. Sim. Eu sou um hábito, nada demais. Eu quero dizer que é a primeira vez que eu estou trabalhando com o Sindicato do Comércio, né? Depois que a Juliana e o Marcelo assumiram o sindicato ali, eu assumi. Está sendo gratificante, porque está havendo uma reconstrução da entidade sindical, tá certo? Porque, sabe, Márcio, o povo, eu sinto o povo, quando eu digo o trabalhador, ele confunde o sindicalista com um político. Ele vê o sindicalista como um político. Já há um preconceito de que não é gente séria, que é só mordomia, essa história toda. Então, a gente precisa também resgatar essa imagem. Mas voltando no dissídio, o presidente Marcelo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Que eu lembrei agora que nós temos um problema nas farmácias. Sim. Exato. Tá Verdade. certo? O Sindicato Patronal das Farmácias, no ano passado, ele quis repassar só o INPC na database do ano passado. Tá certo? Aí nós nos reunimos lá. Qual é a vantagem de fechar apenas com o INPC? Não fechamos a convenção coletiva. Já estamos há 2 anos sem convenção coletiva. Por quê? Foi feito, em razão disso, nós encomendamos uma pesquisa, Márcio, que foram feitos nas farmácias. Tá? Então, a gente percebe que o trabalhador não sabe o que é o sindicato, não existe o que é sindicato, e talvez, se eu errar no percentual, presidente e Marcelo, vocês me corrigem aqui. Mas eu acredito que, pela pesquisa, 90% não sabe o que é um dissídio, uma database. Vou te corrigir, 95. 95? Eu gravei o 90. 95% das pessoas que responderam a nossa pesquisa, que as pessoas têm até medo de responder a pesquisa, quando a pessoa do sindicato chegava para fazer a abordagem, 95% não sabia o que é um dissídio coletivo. É impactante isso aí. Sim, sim. Porque é o salário dela. Claro. Sabe? E daí tá assim, aí o patrão paga o que quer. O trabalhador aceita? Se rebele, gente. Não concordem. Não concordem. É isso aí. Então, você, trabalhador de farmácia, procure os sindicatos comerciários e vamos se unir para defender a sua causa aí, né? Você está sem aumento, o patrão dá o que quer, você 2 não anos. calcula em cima disso quanto precisa reajustar o teu salário, quanto precisa ser o teu aumento real. Então procura a Juliana lá. Depois a gente tem que passar o WhatsApp aqui do sindicato, né? O pessoal dá um oizinho lá e tal. WhatsApp, rede social, né? Isso. Temos uma rede social hoje ativa. Isso. O sindicato, depois desse novo mandato, criou, nós não tínhamos rede social. Então foi criada uma rede social, está bem ativa. Claro. Eu acho que é importante o trabalhador nos acompanhar, né? Isso. Ô Gilvan, e pensando nisso, então, hoje o trabalhador,
da farmácia não está tendo convenção coletiva dele, nada. Não tem nem database. Há 2 anos. A database seria maio, né? Seria maio também. A database é maio também. Mas estamos há 2 anos sem Mas hoje eles não sentam com vocês? Como é que funciona? Ou vocês estão procurando, eles não estão dando atenção? No ano passado, eles sentaram uma vez e disseram, ó, é o INPC e deu. Se querem, se não querem, não sento mais. Mais ou menos assim. E ficou assim. Ficou assim. Se eles já vieram sem poder de negociação. Esse ano nós mandamos o nosso rol, né? O rol, o que é? Quando chega a database, antes, até uns dias antes, nós ali do sindicato, a gente envia para o sindicato patronal de cada categoria o rol de reivindicações. O que a gente quer de melhoria, as cláusulas econômicas, cláusulas sociais. E quando esse sindicato patronal ele recebe, ou ele agenda uma reunião ou ele manda uma contraproposta, né? A farmácia esse ano mandou uma pra gente, basicamente como a do ano passado. Se quer, se não quer, diz. Então, acabou que pra gente vai ficar sem negociação novamente. Entendi. É o exemplo clássico do que eu falei, que não tem mais, a gente não tem poder nenhum de negociação se não tiver uma base forte, consolidada e reunida. E hoje nós temos muitas farmácias em Criciúma. Cada esquina brota uma. Cada esquina brota uma, então é um público que poderia se unir. Tá assim concorrendo com as academias já, né? Academia e farmácia tá saindo, brotando aí na cidade. Gilvan, aproveitar que eu acho que a gente finalizou, né? Porque, na verdade, se a gente for explicar aqui, esmiuçar todo o assunto, deixar o trabalhador bem provido de informações e tudo mais, a gente vai ficar 2, 3 dias aqui explicando e vocês não vão querer nos assistir. Mas a gente vai pular um pouquinho para um assunto que está bem pertinente lá no sindicato também, que é o quê? Como o Marcelo falou no começo, tem os advogados de TikTok, vídeos de 10 e 15 segundos que eles estão vindo para confundir cada vez mais a cabeça do trabalhador. A gente está recebendo e-mails lá no sindicato e também ligações de trabalhadores falando sobre aquela portaria do 1º de julho. E a ligação, o que é? Oi, eu queria falar com a presidente. Oi, Juliana. Oi, boa tarde. Eu estou falando com a Maria. Oi, Maria. Eu quero saber quanto que eu vou começar a ganhar a partir de 1º de julho para trabalhar no feriado. O que é essa portaria do 1º de julho e até onde e que poder o sindicato tem sobre isso? Gilvan. Esse caso é complexo. É complexo. Esse caso é altamente complexo. Mas o que eu posso te dizer, presidente, é que eu acabei de ler uma notícia no dia de ontem de que mais uma vez essa portaria foi prorrogada. Foi prorrogada. Tá certo? E a matéria que eu li, essa prorrogação, ela acontece pelos mesmos motivos que já foi prorrogado as outras vezes, que está desde 2023, né? Prorrogando, né? Prorrogando. Exatamente o mês 11. Na verdade, existe um embate jurídico muito grande. Se a portaria é válida, se não é válida. Porque existe uma lei já, tá? Se não me engano, a 10.101, tá? Que ela já diz que domingos e feriados para abrir só mediante convenção coletiva de trabalho. O que é isso? Só mediante acordo entre o sindicato patronal e o sindicato de empregado, ou a empresa em específico e o sindicato dos empregados, tá? Então já existe essa lei. Aí começa a se fazer portarias, legislações esparsas e inferiores, em grau de hierarquia inferior, para ajustar o lado da farmácia, o lado do hospital, e daí começa a se causar uma confusão, e daí tem decisão judicial dizendo isso, outra decisão judicial dizendo aquilo, e acaba criando uma confusão, na verdade, né? Então, no meu entendimento, já tem uma lei regulamentando isso, mas no meu entendimento só não vale, né? Essa portaria, nós tivemos aqui, não sei se tu lembra, Juliana, uma reunião com o ministro do Trabalho. Dia 1º de agosto de 2024. Lembra? Em agosto de 24, o ministro do Trabalho esteve aqui na região e o Sindicato do Comércio abordou ele a respeito do assunto. E ele explicou claramente por que está havendo a prorrogação da vigência dessa portaria. A primeira vez que a portaria foi publicada,
o Congresso Nacional, a toque de caixa, andou muito rápido, botou um projeto de lei liberando geral. Entendi. Liberando geral. E estava sendo aprovado, assim, a toque de caixa e uma diferença de votação altíssima. Tem a tela aqui, tá, João? Então, o que aconteceu? Estrategicamente, tá? O governo, através do ministro do Trabalho, retirou essa portaria e chamou os sindicatos de empregados e os sindicatos patronais para uma negociação na elaboração de uma portaria conjunta. E essa negociação ela não acontece nunca. Então, o ministro do Trabalho disse para nós que se ele colocar em vigor essa portaria, que é um canetaço dele, tá? Sujeito o Congresso Nacional fazer uma lei em menos de um mês e derrubar essa portaria dele e ficar pior do que está. Sim. Mais uma vez, voltamos à conscientização. Eu te faço uma pergunta, Márcio. A maioria de deputado e senador é patrão ou empregado? É dono de negócio ou é empregado? A maioria. A maioria é dono, né? É dono de negócio. São eles que fazem as leis. Se eu sou dono de um negócio, eu vou fazer uma lei para favorecer quem? Dono do negócio. Né? Simples assim. É isso aí. Simples assim. Então, para esse pessoal, Juliana, que está ligando, perguntando o que eu vou receber a partir de julho, não vai mudar nada. O que existe é o seguinte, se eu trabalhar em feriado, eu tenho o direito de receber horas extras a 100%, que isso já existe independente, porque a portaria diz o quê? Se pode ou não pode abrir. Entendeu? Mas mesmo se abrir, eu tenho direito a uma folga correspondente ou a remuneração de horas extras com 100%. Entendeu? Mas isso já sempre existiu. Se a pessoa não está recebendo ou não está pegando a folga, é porque a empresa já está errada. Sim. Tá entendendo? O que existe é o seguinte, a portaria, ela seria assim uma forma, vou dizer assim, uma regulamentação dessa lei, dizendo que para abrir precisa autorização do sindicato. Aí o sindicato, para fazer a convenção, vai buscar uma vantagem a mais. Não, eu quero hora extra, eu quero a folga e eu quero mais R$150 de prêmio, porque eu vou trabalhar no feriado. Senão, nós não vamos trabalhar no feriado. É um poder de barganha na mesa de negociação. Já que nós não temos uma consciência política. Se nós tivéssemos consciência política, nem lei precisaria. Nós dizia que não ia trabalhar e pronto. E aí eu volto para o primeiro assunto. Tá entendendo? Entendi. Então, em resumo, o que eu posso dizer para o pessoal entender é mais ou menos isso. A portaria não vai entrar em vigor. O que vale é a Lei 10.101. Daí tem discussão jurídica e todas as dificuldades que existem na aplicação dessa lei, né? Mas de uma coisa é certa, ele tem direito a receber com 100%. Ou a folga dentro da mesma semana. E aí como é que fica justamente os supermercados que justamente não estão pagando esse benefício ao trabalhador? Mas o supermercado está dando a folga correspondente, né? Porque se não está dando a folga ou não está pagando sob forma de horas extras ou feriado trabalhado, ele está errado. Entendeu, Marcelo? Ele está errado. Porque o feriado é um direito já estabelecido. E se o patrão exige que eu trabalhe, porque a questão da portaria é proibir. E só abrir se o sindicato autorizar. Através de um documento negociado entre os empregados e o patrão. Uhum. Entendeu? Essa é a discussão legal. Porque a Lei 10.101 é clara. Ela é clara, que só pode abrir domingos e feriados mediante esse acordo. Mas antes não era assim, né, Gilvan? A partir de quando que justamente se tornou essa nova portaria e esse novo molde? Data eu sou ruim. 2017? Aí eu teria que me preparar. Até 2017, todo né? trabalhador, ele além da folga, ele também ganhava uma remuneração. Isso. Depois veio o reforma supermercado. O supermercado foi comércio essencial, né? Isso. Entrou como comércio essencial. Michel Temer fez a portaria de comércio essencial e ele não precisaria justamente pagar ou trocava. Não foi na pandemia? Foi na pandemia. Na pandemia ela foi piorada, né? Porque foi ampliada mais. Foi ampliada os estabelecimentos que poderiam, que foram considerados como essenciais. É verdade. Isso mesmo. É verdade. Foi isso que aconteceu. Então, por isso, essa dificuldade hoje desse governo de mudar essa portaria. Né? O recebimento desse plus, Marcelo, ele se dá por convenção coletiva. Claro. Pela negociação coletiva. Não que a portaria ou a lei garanta um recebimento a mais. O que a lei garante é hora extra com 100% ou a folga. Correto. Isso é o que a lei garante. Aí esse plus que o trabalhador recebia mais era por convenção. Por conta Perfeito. da convenção. Isso mesmo. Como a portaria proibia, é que na verdade tu tocou muito bem. É que essa portaria, Marcelo, ela existia. Sim.
Ela existia. Aí suspenderam a vigência dela e depois agora para voltar o vigor dela que está essa confusão, que daí esse congresso, né, que é um congresso difícil no que diz respeito à causa trabalhista, tá? Eles estão barrando a entrada em vigor dessa lei. Entendi. Mas o caso é que os costumes fazem a lei, eles não estão encontrando mão de obra. Estão trazendo pessoas de fora, né, venezuelanos, etc., para cumprir, para fazer essa jornada, porque o trabalhador não está aceitando mais. Entendi. Não é verdade? Perfeito. Mas para nós é trabalhador, está ali trabalhando. A gente não É da nossa base. É da nossa base. A gente é obrigado E nesse acordo hoje, vamos dizer que eu fui lá, acordei com a empresa hoje, que vai dar folga, ou vai dar mais um aumento, isso, aquilo, e a empresa não cumpriu. Como que o sindicato age nessa forma depois? Ele tem que ter a informação que a empresa não está confirmando, não está cumprindo, né? Ou seja, o empregado tem que procurar vocês e dizer, cara, a empresa não está cumprindo o que foi, para depois vocês poderem fazer alguma coisa. Tem que fazer a denúncia. Tem que fazer a denúncia. E assim, né, se tu como empregado não pode fazer nenhum tipo de acordo com o teu patrão. Quem tem que acordar é o sindicato. Todo o acordo tem que ser chancelado pelo sindicato. Ou seja, uma redução de horas. Todo trabalhador ele tem que trabalhar 220 horas, ganhar o salário X ali, que é o 1.900 hoje. Ele não pode simplesmente o patrão chegar e dizer assim, Márcio, a partir de hoje tu vai trabalhar 180 horas e te pagar referente a 180 horas. Se ele quer que tu trabalhe 180 horas, mas não interessa, o salário tem que ser R$1.900. Se ele quer fazer uma redução de horas, com redução de salário, o trabalhador tem que fazer uma carta, ir até o sindicato, e o sindicato, a gente faz uma entrevista. Márcio, é tua vontade? Tu concordou com isso? Para que assim a gente assine para a empresa e o empregado ter a segurança jurídica. Que nada mais é do que uma assembleia. Entendi. Só que individual, né? Claro. E a mesma coisa. A convenção coletiva, tudo que tem ali na convenção coletiva, que a convenção coletiva, que é o nosso acordo que nós firmamos com o sindicato patronal, ele já tem que ser todo voltado em tudo que for mais vantajoso do que a CLT. A convenção, o sindicato, ele existe para estar negociando tudo que for mais vantajoso para o trabalhador do que a própria CLT. Porque senão não precisa, pode continuar com a CLT, né? Que o Gilvan sempre fala isso. Essa convenção aqui, esse reajuste, então vamos deixar o trabalhador aqui com a CLT que ele ganha mais. É mais vantajoso. Muitas vezes. Eu vejo convenção aí que é mais vantajoso. Não tem convenção. Não tem convenção. Fecha a porta do sindicato. Vai querer E vergonha se na cara. caso tem alguma coisa acordada que não está sendo cumprido, daí o trabalhador tem que procurar o sindicato, que daí a gente vai tomar as nossas providências. Sim. Mas eu volto para a bola de cristal, né? Se o trabalhador Nós não temos for, os nossos canais, né? a gente não vai saber. Nós temos os nossos canais de denúncia, né, o Ju? Exatamente. E esses canais de denúncia, eles ele pode fazer a denúncia anônima, né? que é uma Não denúncia aparece anônima, ele não vai nome, aparecer nada. nome, né? Lembrando que tem que ter o nome da empresa, pelo menos, tá, gente? Isso mesmo, porque gente. às vezes tá lá assim, ó. Eu tô fazendo uma denúncia anônima aqui onde eu trabalho, eu tô tendo que trabalhar 14 horas no sábado. E ponto. A denúncia anônima vem de um canal que a gente não sabe onde é, então não quer falar o nome, não quer deixar o CPF, nada, mas pelo menos o local de trabalho a gente precisa saber, porque senão essa denúncia vai chegar e a gente não vai fazer nada. Isso. E é bem capaz de depois ele falar assim, denunciei lá, o sindicato não fez Denunciei. nada. Fala, tá? O sindicato Ei, não é o bem capaz, tá? Acontece muito isso. Acontece. Então a gente já tá salientando, né? Então, se tiver dentro do acordo hoje, da convenção coletiva, que o patrão tem que pagar X e ele não pagar, então o empregado tem que procurar vocês, tem que Procurar falar... o sindicato. Daí ele vai dizer assim, o patrão muitas vezes diz o quê? Porque a gente também tem muito patrão, muito RH, como diz o Gilvan ali, que é só para fazer, dar paulada e folha de pagamento. Sim. Eles estão lá para dizer, o sindicato, tá aqui na convenção coletiva, mas a lei não é assim, por isso que a gente está fazendo. Mas sim, a lei está aqui. O acordo com o sindicato, ele tá aqui. Então, tudo que tiver no acordo com o sindicato não interessa se na lei não existe. Ele tem que fazer, tem que cumprir. Então, o trabalhador, ele tem que procurar o sindicato. Porque o acordo faz lei entre as partes. Entendi. Entendeu? O presidente, dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, tem um exemplo claro, né? Não vou falar o nome da empresa, né? Para não fazer merchandising de graça aí, né? Propaganda gratuita. Propaganda né? gratuita. Mas fala da proposta da empresa, que vocês estiveram lá, fizeram uma assembleia e que tratou do feriado, né? Isso. Que tratou do feriado. Sim. Então, para te ver como que é feito, explica como é que aconteceu aquele caso. Nós fomos uma empresa nos procurou,
nos procurou. Uma empresa grande, uma empresa ramo grande, varejista. né? Que aqui eles devem ter em torno de 250 filiais, entre todas tem em torno de 250 empregados. Nos procurou por quê? A convenção coletiva, como ela muitas vezes demora muito para ser negociada, e eles querem ter esse repasse, querem deixar o trabalhador deles contente, eles nos chamaram para a gente poder estar fazendo um acordo individual. Nesse acordo, eles repassaram 8,15% de aumento no piso, 7% de aumento nos demais salários. Quem laborar no dia do feriado vai ganhar R$ 128,50. Cada domingo trabalhado que cair, porque esse estabelecimento em si, ele funciona de segunda a segunda. Se cair o teu dia de trabalho no domingo, além do teu dia, tu vai ganhar mais R$ 91. Vale alimentação, R$ 21,90 por dia. E mais o quebra de caixa, que é 8% do piso. Nossa. Tem o feriado, né, Ju? O feriado, 128, já citei. R$ 128. 91 domingo. 91 domingo, 128 feriado. Vamos pegar No dia um do mês trabalhador aqui. tem uma diferença, a folga, né, Ju? Márcio? Fora a folga que Fora não a tem. folga. O feriado do dia do trabalhador, gente, essa empresa 1º nos de maio. procurou para estar fazendo um acordo e pagou R$ 168 para o trabalhador trabalhar no dia 1º de maio. Deu mais uma folga e deu R$ 45 para ele ter uma refeição decente no dia do trabalhador. Para teres uma ideia, Márcio, a política do sindicato é não abrir dia 1º de maio e não abrir no feriado. Essa é a nossa política. O trabalhador ter o convívio familiar dele. Claro. Essa é a filosofia do sindicato. Só que a empresa apresentou essa proposta. Entendi. O sindicato foi lá, reuniu todos os trabalhadores e eles que querem. Eles disseram sim. Cabe a nós acatar, assinar o documento, a empresa cumpre e deu pra bola. Sim, Tá bom? sim. Entendi. Não é verdade, presidente? Exatamente. E que sirva de exemplo para as demais empresas, né? Para ter uma ideia, essa empresa ela negocia assim porque ela não concorda com a política do sindicato patronal. Patronal aqui. Vê só. Correto. Vê só. E esses números para nós ainda não são bons. Claro. A gente trata como menos ruim. Entendi. Mas no cenário, né, da nossa Dentro do convenção cenário. De 5 coletiva, para 8 ficou melhor o 8, né? É. De 5% para 8 ficou melhor o 8, né? Então, o sindicato ele nunca vai tratar nada que não seja realmente vantajoso para o trabalhador. O trabalhador ele tem que perder o medo de nos procurar e principalmente perder o medo de se unir. Um supermercado hoje que precisa de 200 empregados no mesmo turno para poder estar funcionando. Vocês acham que se sair esses empregados e tudo lá para a porta do supermercado, senta lá por 30 minutos que seja, eu duvido que esse patrão ele não vem para o sindicato para negociar algo muito melhor, muito vantajoso para o trabalhador. O trabalhador ele quer trabalhar contente, ele quer trabalhar e ele quer saber que ele vai chegar em casa, ele vai ter o pão, ele vai ter o leite, ele vai ter o presunto, o queijo, ele não quer chegar em casa e comer pão com margarina. Isso aí. É isso aí, meu cara. Tem mais alguma coisa que vocês... Temos vontade, um por favor, assunto, acho que o vamos 6 por 1, né? 5 por 2, é isso? Ou 6 por 1, né? É. O assunto dessa redução Nesse de caso- jornada, né, ô Gilvan? Nesse caso de redução de jornada, 6 por 1, que está em pauta em alta, né? É. Mas Todas as categorias, se haver a negociação com o patrão também e os funcionários acatarem, aceitarem a assembleia, o sindicato fez um acordo, definiu as negociações, está tudo certo, continua, como Vamos é ver que o faz? que é o... Primeiro vamos explicar o que é o 6 por 1 e o 5 Claro. por 2. Exato. Beleza? Perfeito. Então, eu vou explicar bem rapidamente também, sem muita técnica, né? 6 por 1, 6 dias de trabalho e 1 de folga. 5 por 2, 5 dias de trabalho e 2 de folgas. Hoje funciona o 6 por 1. Por quê? O sábado é considerado dia útil. Tá certo? Todo trabalhador que folga no sábado, alguns não tenham consciência, mas ele trabalhou a mais de segunda a sexta para pagar o sábado. Tá certo? Então existe um movimento político forte, né? Que surgiu nas bases, tá? Para mudar essa lei. Então o que acontece? Hoje nós temos o trabalhador ele que tem que trabalhar o máximo 8 horas dia e 44 horas semanais, Sim. sem considerar hora extra, tá certo? Então, essas 44 horas são divididas em 6 dias. Então, nós temos que reduzir a jornada de trabalho dele para ele passar a trabalhar só 5. Só que, com esse Congresso Nacional que está aí, se o povo não ir para a rua,
Eu não vejo esse projeto ir para frente. Eu não vejo. Existe um movimento forte nas redes sociais, né? E eu sempre digo, trabalhador, quando for votar, olha em quem vai votar. Porque esse cara que tu vai votar, ele não decide a tua vida, mas ele pode ser um voto a teu favor ou contra. Tem que perceber, o trabalhador tem que começar a ter interesse. Sabe que eu vi eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão entra muito na política, né? Nós estamos tratando de questão trabalhista, tá? Mas tem que ter essa consciência. Sim. Tem que ter essa consciência. Ela é fundamental perceber isso. Tá? O trabalhador precisa perceber isso. Se ele votar, quem vai representar ele? Ele tem que escolher quem ele vai representá-lo no Congresso Nacional. Isso é fundamental. Então, essa questão de 6x1, 5x2 é basicamente isso. Né? O próprio ministro do Trabalho, ele cobrou dos sindicatos naquela reunião coletiva. Né? Cadê o movimento dos sindicatos? Onde é que estão os sindicatos? Mas nós vamos entrar em outra seara, que o sindicato, com a reforma trabalhista, ficou sem dinheiro para fazer a política também. Mas daí é outra história, né? Que foi de propósito. Sim, então é tudo articulado, tudo organizado, no sentido de achatar os nossos direitos. E calar, né? No sentido de calar o trabalhador cada vez mais. E hoje o trabalhador do comércio pode ficar consciente que assim tem um sindicato ativo hoje, atuante, que né? é de vocês que está trabalhando, vocês fazem sindicato na praça, estão mais próximo hoje do trabalhador em si, né? Então já fizeram na cidade de Criciúma, recente agora fizemos na Içara, né? Até fui participar lá para gravar e nós passamos no supermercado e o que eu mais vi era o pessoal brigando assim, cara, vê o domingo pra gente, cara. Luta aí pelo domingo, não dá mais, tá? Luta pelo domingo, todo mundo pedindo isso, mas também a gente precisa que essas pessoas venham para o sindicato. Não adianta ficar, luta pelo nosso domingo, mas não tá junto com a gente, entendeu? Quer dizer, eu vou lutar sozinho pelo teu domingo, mas tu não tá junto comigo? Isso. Como assim? Acho que o sindicato hoje, as pessoas têm que se posicionar dessa forma, tá junto mesmo, se conectar ao sindicato, e o sindicato também tá falando, olha gente, eu preciso de vocês. Não dá mais pra gente fazer sozinho, entendeu? A gente precisa que vocês estejam junto com a gente. Acho que essa até a fala da presidente, né? A gente está implorando, né? Implorando já para o trabalhador ficar do nosso lado, porque o trabalhador, ele muitas vezes vem até nós e diz assim, não, eu tô com vocês. Mas a gente vai lá na empresa, na hora de separar as linhas, ele tá lá do lado do patrão, mas ele tá assim atrás do patrão. Eu tô com vocês, tá? Eu tô com vocês. Mas ele não tá ali do nosso lado brigando, ele tá lá do outro lado. Sim. Então, se é uma loja... Ele tá junto da gente só em pensamento. Só em pensamento. E apoio moral não tem como, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se uma loja tem 10 empregados, esses 9 cruzam o braço, aquele puxa-saco não vai trabalhar sozinho, né? Não dá conta. Traz, né? Vem pra perto de nós que a gente vai conseguir alguma coisa bom, porque juntos somos mais fortes, né? Eu quero te dizer que eu tô debutando nesse tipo de coisa aqui. Claro. Tá certo? É a primeira vez que eu faço, que eu bom, venho, né? A gente veio... Seja bem-vindo, vai vir mais vezes, né? Vou vir mais vezes. Quero me preparar melhor, porque eu não vim, a gente... vamos lá, vamos testar. Preparou, Mas o bom é assim mesmo, sabe? Um bate-papo, né? O bom é um bate-papo, não tá com as coisas decoradas, né? E agora eu só fico na expectativa para ver se quem nos ouve, quem nos assiste, conseguiu compreender a nossa mensagem. Legal. Né? Isso é importante, um feedback para nós, para a gente entender. Por quê? Porque a crítica faz com que eu melhore. Se eu não tiver alguém que diga, se tu fizer assim é melhor, eu não vou melhorar nunca, porque eu vou estar estacionado. Então, eu quero agradecer aí o convite da nossa presidente, do nosso tesoureiro, e o teu assessor de mídia aí, né, do sindicato, e me colocar à disposição para outras vezes, para a gente vir aí bater mais um papo. Claro, será bem-vindo. Marcelo? Agradecer nossos comerciários e comerciárias. Espero que esse vídeo, né, a gente consiga dar um alcance que o sindicato merece, né? Porque isso aqui já faz uma boa parte de uma política de politização do trabalhador, de conhecimento, quais os seus deveres e quais os deveres do patrão justamente com esses trabalhadores. E agradecer aqui ao Dr. Gilvan, né, por essa belíssima explicação, tirar um pouquinho do tempo dele do escritório para estar junto com a gente. O Márcio, justamente a Berimbau, né, que são justamente nosso suporte nas nossas mídias. E você, trabalhador, nos ouvem. Acredite um pouquinho a gente, sabe? Nos dê um
poder de negociação, barganha. Né? Isso, de barganha, de atenção. É o que a gente está precisando. Não fique com medo de conversar com a gente quando a gente está justamente no estabelecimento, porque parece que a gente tem uma barreira, mas nós não temos barreira. Nós somos vocês. E nós precisamos justamente do feedback. A gente teve recentemente agora em SAR, foi maravilhoso. Claro. Nós esperávamos justamente uma coisa, né, Márcio? Tu acompanhou. E foi muito bom. A recepção foi ótima. Foi uma recepção ótima, calorosa, sim. Né? E aberta, de um bom diálogo. Claro. E é isso que a gente espera. E recentemente, vocês ficam de olho nas nossas mídias sociais, aí no nosso Instagram, que vai estar justamente, né, o Márcio? Eu acredito que vai ser colocado aqui na nossa página do Instagram, claro. Para ver justamente aonde que nós vamos estar com o sindicato na próxima, que vai ser, acredito que no próximo mês, né? Para vocês chegar na nossa barraca, na nossa tenda, tirarem dúvidas, ver os benefícios de ser sócio do sindicato, qual é o valor que eu tenho que pagar, quem se enquadra, quem eu posso estar colocando justamente, quem usufrui desse benefício de ser justamente associado ao sindicato. Gratidão a todos aí, muito obrigado pelo seu tempo. Não é vocês que precisam do trabalhador, mas o trabalhador precisa de vocês, né? Também. Você falou assim, não, nós precisamos de vocês, nós precisamos de vocês. Na verdade, vocês precisam muito do sindicato, então se unam ao sindicato. Juliana? Então, gente, acho que agradecer, né, primeiramente, a todos os comerciários, a quem confia na gente e quem ainda está um pouquinho receoso, né? Dá um voto de confiança, a nossa direção, ela tem só 2 anos e meio à frente do sindicato e eu falo de coração, tudo que a gente faz é pensando sim no trabalhador, porque tanto eu quanto o Marcelo e os demais diretores que nós temos lá no sindicato, todos nós estivemos lá onde vocês estão. E também a gente pode voltar, não tem problema, não é sobre isso, né? Não é um lugar diferente que nós estamos hoje. A gente está lutando pelo trabalhador porque a gente já teve na pele de vocês. Então, eu só quero pedir esse voto de confiança. E vem, se aproxima do sindicato, vem conhecer o sindicato. A gente fez uma boa reforma, diminuiu um pouco o sindicato, mas ficou muito aconchegante atender vocês. Vem conhecer os benefícios, se aproximar do sindicato, quem sabe ser um sócio do sindicato. Nós temos lá, vou vender o meu peixe aqui um pouquinho, tá? Fechar, né? Nós temos o dentista, ginecologista, clínico geral, pediatra. Hoje, com um salário de R$ 1.900, quem é que está pagando um plano de saúde, gente? Nós temos lá, nossa mensalidade é só R$30 por mês, é válido para a família toda. Então, se associa o sindicato, usufrua dos benefícios também e fortalece a categoria. Porque se a gente está fazendo alguma coisa lá, a gente está fazendo por vocês. Gratidão a todos. Desde já, então, agradecemos você que assistiu até aqui, né, o podcast do Sindicato dos Comerciários, o SecCast, tá? Então, curta a gente aí, compartilhe, né, já começa a acompanhar a gente lá no sininho, já cadastra aí e vai mandando para todo mundo do comércio aí para ouvir, para entender dos seus benefícios, tá? Um abraço a todos e é isso aí.